Muito bom, Cláudia, porque essa aí seria a minha próxima pergunta, então você já pode continuar então, porque eu iria perguntar justamente isso, né? Porque a gente vê a cada hora um falando um número, não, 50 milhões, 70, 80, o pessoal até brinca, faz o bingo stalinista, né? Cada Fala, ano quem aumenta o dá, zero. o leilão, como é que é? Tem até uma página de leilão do genocídio comunista, né? Quem dá mais, 50, 70, 100 milhões, tá? E Né? esses números, esses milhões de mortos, né? Porque a gente não está falando aqui que não ocorreram mortes de pessoas inocentes durante o Exato. governo do Stalin. Isso aconteceu, tá? Ninguém vai entender que a gente está Negar isso. falando que isso não aconteceu. Pessoas inocentes, infelizmente, morreram no período do Stalin. Agora, a questão é, isso aí foi obra do Stalin diretamente? Porque, Não. inclusive, quando o Stalin ficou sabendo dessas mortes inocentes, quando essa questão chegou ao conhecimento, né, da direção do Partido Comunista da época, eles tomaram uma atitude. Eu gostaria que vocês falassem, então, sobre essas coisas. Né? Primeiro, sobre esses milhões de mortos. Quantos foram os milhões de mortos? Se o Stalin tem responsabilidade pessoal direta em cima disso, e qual que foi a atitude tomada, né, pelo Partido Comunista da União Soviética quando eles descobriram o que estava acontecendo e que pessoas inocentes, de fato, estavam sendo, por exemplo, encarceradas e executadas. Bom, vamos lá. Primeira coisa, não houve milhões de mortos. A gente tem que dar um dado oficial aqui. 2,5% da população soviética foi reprimida, né? Então, o que significa que 97,5% não foram. Isso dá mais ou menos, em termos de preso político, um número próximo a 800 mil mortos, pelo artigo 58 do Código Penal Soviético, que era de crimes contra revolucionários, né? E veja bem, Stalin, o que eu posso te garantir é que muitas vezes ele tentou interceder para não acontecer a pena capital, que era a morte. Ele tentou, isso existe. Você vai ver o arquivo das discussões da Comissão dos Expurgos, do caso Bukharin, por exemplo, e lá no caso Bukharin está bem claro. Eu voto Stalin junto com Krupskaya e a irmã mais nova de Lenin, a Maria Ulyanova, que para mim eram as três pessoas mais importantes do país naquele momento, com o mesmo capital político, votaram praticamente em todas as comissões dos expurgos para não matar os antigos bolcheviques e os antigos membros do partido, que ficou provado pelo contexto do processo soviético que cometeram-se um crime. Ele tentou interceder, mas Stalin não era dono do partido, isso tem que ficar claro, nem do Estado. Ele teve muitas vezes a posição dele derrotada. Essa foi a maioria dos casos. Quem fala muito bem disso é um historiador jornalista russo chamado Igor Pikalov, né? Ele traz os documentos, né, para desmentir, no caso, parte daquele Stephen Cohen, né, que é o biógrafo do Bukharin, a viúva do Bukharin, ele também desmente algumas questões que ela coloca, nesse sentido, que Stalin tentou interceder, sim, existe documentado isso, eu tenho documento comigo disso, em russo, inclusive ele está difícil de ler, porque algumas palavras já estão apagando, mas está lá, como Stalin votou, quem votou contra, né? Então, esse é o primeiro ponto, ele não teve essa participação direta, muitas vezes ele não conseguiu evitar o pior, e eu tenho uma hipótese para isso. Eu imagino que o pior mesmo era eles serem derrotados na Segunda Guerra. Então ele estava preocupado mais com isso. Agora, quando ele tinha a chance de interceder, ele intercedia. E ele tirava a pessoa da pena de morte, se conseguisse. Agora, ele não conseguiu lidar com esses dois problemas, porque eram dois problemas muito grandes e uma limitação histórica, que era a existência de uma guerra de tipo mundial se colocando para eles, né? Muita gente faz uma comparação que eu acho injusta, né? Que a China não teve esse problema, o Vietnã, Cuba, só que tem um porém. Esses países não viveram a guerra de tipo mundial. A União Soviética, ela acabou com esse tipo de guerra praticada pelo imperialismo. Ela acabou com isso. Não, eu acho muito difícil ter uma nova guerra de tipo mundial, uma terceira, tal como foi a segunda, né? E Stalin e os comunistas soviéticos foram que acabaram com isso. O que acabou, por sua vez, impossibilitando que eles melhorassem o aparelho do Estado e do partido para evitar
que eles fossem derrotados na luta interna, né? Foi uma fatalidade. Então, há muitos documentos mostrando isso, entendeu? O caso do Bukharin foi o que eu mais, assim, fiquei impressionado. E os demais também tiveram essa apreciação, né? Inclusive, eles lembravam com certo carinho dos membros, né? Que o Stalin falava, o Bukharin era o teórico mais certinho, mais, inclusive, brilhante em certos aspectos. Então, ele tinha um carinho pelo cara, dava para perceber claramente, entendeu? Pelos documentos. Então, ele não teve participação pessoal nisso. Agora, ele não conseguiu resolver o problema da luta interna, a luta de duas linhas que o Mao Tse Tung fala. Só que aí vem o erro da parte do Mao. Mao trata isso como se fosse evitável, e isso não era evitável. Isso era uma limitação histórica. Ou Stalin preparava o país para a guerra, ou ele permitia a Krupskaya de fazer a pedagogia socialista e permitia que o partido evoluísse e depois tudo seria perdido do mesmo jeito por causa da guerra. Então ele teve uma escolha desgraçada nas mãos. Então esse é o ponto. Os milhões de mortos não são responsabilidades diretas dele. Havia muita sabotagem. Por exemplo, é muito comum um termo em inglês chamado Yezhovshchina, né? Eu traduzo Yezhovshchina para Yezhov-chacina, né? O que foi a Yezhov-chacina? A Yezhov-chacina foi a chacina executada por Yezhov, que matou cerca de 40 mil pessoas sem processo. Sem processo. Depois descobriu-se que Yezhov trabalhava para o Japão. E quem fala isso é o Lutyakov, quando ele foge para o Japão desertando. Ele fala que o grupo do Tukhachevsky, do Yezhov, de muitos outros, realmente estavam planejando isso. Quem descobre a morte dos inocentes, inclusive, é Levante Beria. Quando Stalin desconfia, ele coloca Beria à frente de uma comissão, Beria descobre o problema em 40, e em 41 eles resolvem o problema. Não há mais mortes de inocentes a partir de 41. Mas também não dá para precisar quantos daqueles 800 mil que morreram eram inocentes ou não. Eu já vi o Bill Blind, inclusive tem um texto que você traduziu, Clauber, Stalin, Mito e Realidade, né? Naquele texto ele dá um número mais baixo, né? Ele dá 450 mil. Mas por quê? Porque ele está presumindo que dos 800 mil, 450 fossem inocentes. Né? Então você vai ver pessoas darem números menores. A Wendy Goldman vai falar em 600 e poucos. Eles trocam assim detalhezinhos de metodologia de avaliação. Então, mas você vê que na prática foi um problema real. Eu já quero dizer o seguinte: os expurgos eles foram uma resposta no caso. Aí eu já respondo outra pergunta: se Stalin usou essa situação para eliminar a oposição? Não, ele não precisava disso porque eles não tinham votos, né? Então o que acontece? Stalin sempre deu muita liberdade para a oposição se expressar. O Robert Thurston fala muito bem disso, né? Que havia liberdade de expressão nas fábricas. Stalin tentava também colocar isso dentro do partido. Havia limites, havia problemas. Pode falar, tem um breve review desse livro do Robert Thurston aqui no nosso canal, né, de alguns anos atrás, falando um pouco sobre isso, né? Que o Stalin, de fato, havia, né, uma certa liberdade de imprensa operária nas fábricas, liberdade de crítica ao governo. Né? Eu vou até... Posso, gente? Posso te interromper pouco, Klaus, e falar? Vamos lá. Vou voltar lá atrás para depois ir lá na frente, né? O cartulário que eu trago no livro, que é o cartulário do Malatov com Stalin, traz muito das relações desses líderes que depois parte deles vão ser mortos nos expurgos, né, durante o final da década de 20, mostra muito como era a relação intestina entre aqueles homens, né. O Bukharin, da pior forma possível que eu vou falar agora, ele era o tiozão do zap do grupo, então assim, é muito irônico, inclusive, o cartulário, que é toda hora alguém falando assim, alguém explica pro Bukharin como que ele tem que fazer isso, alguém explica pro Bukharin como fazer isso, o Bukharin tá ótimo, mas essa tal coisa ele mandou errado, não pode fazer assim, e a verdade é que eles tinham num grupo do qual o Bukharin ainda fazia parte, uma tremenda
consideração com a oposição, a ponto de lutar pela publicação das melhores versões dos artigos da oposição para que eles pudessem combater a melhor versão. Isso acontece com o Zinoviev, inclusive o Zinoviev é alguém que, em velha idade, as pessoas deviam ler o que o Zinoviev velho falou, do quanto ele conspirou para matar Stalin e como que ele foi tratado, apesar dos pesares, pela Rússia, para as pessoas pensarem um pouco antes de sair replicando algumas, né, meias-verdades liberais que vão descendo goela abaixo. Mas, por exemplo, no caso do Zinoviev e no caso do próprio Trotsky, tem mais de uma vez em que o Stalin entra em contrato com o comitê do partido para fazer com que o comitê do partido publicasse as versões corrigidas e melhoradas dos artigos, porque ele falava, não é que eu concorde com o artigo, eu quero escrever algo que vá contra o artigo, mas é um absurdo a gente publicar esse artigo que nós sabemos que não era a versão final do artigo. Ou senão, assim, Zinoviev publicou tal coisa e isso está saindo no periódico tal. É importante que isso saia numa gazeta mais fulcral, de mais peso, para que todos possam ver, para quando a gente for criticar, a gente ter o mesmo peso da crítica de falar. Então, assim, apesar de todos os pesares, apesar das críticas que eram muito comuns, e tem que ser comuns entre camaradas, gente, camarada não significa amizade. Se você ser camarada de uma pessoa, não significa que você vai dar um beijo na boca dela e concordar com tudo que ela disse. Significa que você vai a tratar com o respeito que você gostaria de ser tratado. E parte desse respeito vem nisso. Vem, inclusive, dessa forma como eles tratavam os seus camaradas, no sentido de permitir não somente a publicação dos seus atos, como dar publicidade aos mesmos para poder questioná-los da exata mesma forma. Então, isso é uma coisa que tem que falar. Segunda coisa que a gente tem que falar, os expurgos, eles surgem em um processo. Os expurgos não surgem da noite para o dia. As pessoas acham que um belo dia de manhã Stalin acordou, palitou seu dente com o fêmur de uma criança, né, e aí falou, vou matar mais seres humanos. E aí fez os expurgos. Não. A Rússia, em todo o seu período de industrialização, a União Soviética foi brutal e constantemente prejudicada por elementos tanto estrangeiros como autóctones. A gente tem que entender que a existência... Gente, acabou a Guerra Civil. Quando acaba a Guerra Civil, não significa que o Exército Branco foi todo morto, não. Significa que o Exército Branco perdeu. As pessoas que eram do Exército Branco quando termina a Guerra Civil, elas continuam morando dentro da Rússia e essas pessoas vão ter que achar um lugar nessa nova sociedade e muitas vezes vão achar um lugar dentro do próprio partido. Pessoas essas que muitas delas do Exército Branco eram membros da pequena burguesia da burguesia que tinha uma educação que o restante do povo russo não tinha. Nós estamos falando de um povo que em 1917 na Geórgia usava arado amassado em boi igual um camponês do século XIV na França. Tá? Este povo, uma vez que termina a Guerra Civil, ele não tem o luxo de virar e falar assim, bom, todo mundo que era do Exército Branco nós vamos matar e vamos começar de novo com 52% da nação. Né? Essas pessoas foram todas mais uma vez inseridas dentro da sociedade, muitos deles vieram a se tornar membros ativos da sociedade, só que parte deles começaram a fazer aquilo que eles já vinham fazendo antes, qual seja prejudicar a construção do socialismo na Rússia. Isso acontece durante toda a década de 20 no seu final, isso acontece durante toda a década de 30. Na década de 30, isso se torna patente a um ponto que começa a prejudicar a organização de certos movimentos que eram importantíssimos. No primeiro plano quinquenal, né, o Stalin, que é esse trôpego, guáribo, louco, assassino, monstro, que conseguiu em 3 anos fazer 225% do plano de eletrificação que ninguém achava que Lenin ia fazer em 10. Né? Qualquer livro que você pega de economia, falando de economia da União Soviética, é só falando tanto que Stalin errou o tempo todo e no final falando, mas assim mesmo, misticamente, 20 anos depois era a maior potência do mundo. Então assim, a gente tem que e ponderando o que está acontecendo, que são essas pessoas. Você tem testemunhos, e aí você tem que buscar, eu sou historiador de formação, você tem que buscar verossimilhança. Uma coisa é eu pegar um testemunho
de uma comissão estatal russa, e aí qualquer um pode virar e falar assim, mas é a comissão estatal russa. Esses caras vão falar o que era interessante para eles. Outra coisa é eu pegar um livro de um engenheiro norte-americano que não era sequer comunista e cujo livro, 90% dele é falando mal do tempo que ele esteve na Rússia. John Scott Littlepage, tem 2, não tem um só, não. Tá? Ambos trabalharam na Ásia Central e ambos falam constantemente de como membros do partido, que eram ex-membros do Exército Branco, eram pessoas de uma vilania passada, prejudicavam constantemente a produção técnica em diversos locais, alguns deles ligados a nacionalistas de direita, alguns deles ligados ao capital estrangeiro que pagava, alguns deles ligados inclusive a outros setores de esquerda dentro do próprio, que perderam a revolução, como os SR ou mesmo os trotskistas. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que não foi do dia para a noite que se construiu do cu, que o Stalin acordou um dia louco e resolveu matar todo mundo. A ideia de se reorganizar o partido partiu exatamente da necessidade de depurar esses casos. E junto com esses casos, você tinha um outro caso, e é muito irônico isso, porque as pessoas falam o tempo todo, a burocracia sem fim de Stalin, Stalin amava a burocracia, burocrata. Você pega os artigos do Stalin no Pravidá, na década de 30. A cada 5 artigos, 4 é falando que a gente tem que combater a burocracia. Tá? Esse é o cara da burocracia. Inclusive, ele começa essa onda de processo para combater a burocracia dentro do próprio partido, que era engessada regionalmente. Se você pega, por exemplo, as reuniões dos soviéticos de Baku, de Tashkent, da Ásia Central como um todo, tem gente que quando vai denunciar fala o vice-rei do Cazaquistão, o vice-rei de não sei aonde. Essas pessoas eram tão donas daquela burocracia local. E aí a gente tem que pensar o seguinte, gente, o que é Tadiquistão, Cazaquistão, Turcomenistão, Quirquistão na década de 30. Imagina a dificuldade que é de comunicação, esse tipo de coisa num país se reconstruindo. Um pequeno parênteses em relação à burocracia, eu adoro ler as obras de Tolstói e Dostoiévski. Quem lê as obras desses dois vê que o problema da burocracia na Rússia é um problema assim, secular. Né? As obras do Dostoiévski são obras deliciosas e a gente percebe que como que o Dostoiévski fala de burocracia na Rússia. E as pessoas acham, então, que o Stalin implantou uma burocracia, ou então que ele seria capaz de acabar com uma burocracia em alguns poucos anos. Uma coisa que, se você pegar a literatura russa anterior, os grandes autores, né, você percebe que isso é um problema da sociedade russa, essa questão da burocracia. E muito ironicamente, né, ele é acusado ao mesmo tempo de controlar todo o partido e não controlar todo o partido, de burocratizar o partido e de perseguir os seus membros. Ou seja, a gente tem que escolher, gente. Porque o homem é acusado concomitantemente de atitudes diametralmente opostas. Né? Ele é acusado de ser um mau comandante e não ter controle sobre o partido, mas também é ao mesmo tempo acusado de ser um comandante autoritário e ter o partido todo nas mãos. Ele é acusado de ser burocrático demais e de ser burocrático de menos. Tem que decidir. Ou é um ou é outro. Questão da burocracia, rapidamente só um ponto para acrescentar, tem um texto, eu não vou lembrar o nome do historiador agora de cabeça, mas ele se chama Stalin e os Empresários, né? Aí, não são bem exatamente a noção de empresários que nós temos no Brasil, né? Ele está falando das cooperativas privadas. Sabe o que você tinha que fazer para abrir uma cooperativa e começar a trabalhar numa determinada área econômica? Simplesmente se dirigia ao órgão, assinava um documento e estava aberta a cooperativa. Não tinha nenhum tipo de avaliação, não tinha nada, não tinha nenhum detalhe burocrático. O cara, ele traz os documentos mostrando disso direitinho. E é muito interessante, tem um acervo português chamado do Para a História do Socialismo. Isso. E aí você vê, claramente, as cooperativas funcionavam perfeitamente sem qualquer tipo de entrave burocrático. As pessoas tinham, assim, ainda que não nos modos capitalistas, uma iniciativa livre para fazer as coisas, né? Elas tinham, assim, uma liberdade para isso. Então, esse conceito de burocracia, ele é abstrato, ele abstrai as condições concretas, né? Ele é igual ao conceito de totalitarismo em vários aspectos, porque ele desconsidera o que é concreto
E ele assenta uma abstração que não existe em cima de uma base concreta, que é totalmente diferente. Mas pode continuar, Tanto João. que é um conceito weberiano idealista para um caralho. Desculpa, você quer ir além, Glauber? Pode falar. Não, pode Glauber. Falar. Não, eu teria uma próxima pergunta, se você já tiver já emenda ela aí que a gente já vai.